o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Olá, que bom, muito feliz em estar mais uma vez em um dos palcos do Teatro Fashion Mall para mais um programa Entre Palcos. E como vocês já sabem, normalmente trazemos diretores, atores, produtores, todas as pessoas que fazem parte dessa engrenagem até que as cortinas se abram. E nós estamos tendo o privilégio hoje, nós vamos bater um papo com 3 gatas super conhecidas e talentosas que vão se apresentar e vão trazer uma história muito legal que todos merecem assistir. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see. Com vocês, Helena Fernandes, Silvia Pfeiffer e Adriana Garamboni. bem-vindas meninas, muito feliz. Prazer, obrigada. Obrigada. Prazer em Prazer estar é aqui com nosso. você. Prazer imenso estar aqui com você. Imagina que privilégio do Teatro Fashion Mall, do Entre Palcos, ter 3 grandes nomes conosco, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouco do que vem aí pela frente, porque parece que vocês vão estrear em Portugal. Aí como é que surgiu a ideia, com quem? Então, na verdade, a peça surgiu de 2 cabeças maravilhosas, que é a do nosso autor, que é o Gustavo Pinheiro, do Filbert. Parece que eles pensaram ao mesmo tempo. A gente teve um jantar, a gente foi assistir uma peça com o Filbert do Filbert, e depois a gente saiu para jantar e a gente batendo papo, ele falou: isso dá uma peça, vocês têm que conversar com o Gustavo, isso dá uma peça. Que barato. Paralelo a isso, o Gustavo tinha visto uma foto nossa, as 3 juntas, num evento, e ele printou a foto e guardou a foto. Ele falou: gente, isso aqui dá uma peça, dá um filme, com essas 3 mulheres. E aí o Filbert ligou para ele 2 dias depois desse encontro, e ele mandou a foto para o Filbert e falou: gente, é isso aqui. Aí foi como tudo começou. Que barato. Foi dessa maneira que tudo começou. Então, assim, os astros conspiraram a favor. A gente, de fato, a gente estava buscando fazer uma coisa diferente, a gente estava querendo se reinventar, querendo fazer uma peça que fosse uma peça em que as pessoas se divertissem, se emocionassem e refletissem. E a gente juntou 2 pessoas incríveis para nos ajudar nesse projeto. Eu acho que a gente está num momento, né, onde se fala muito sobre essa questão das mulheres 50 mais, né, da mulher madura. E a gente está nessa fase querendo muito falar sobre isso, né, e sabemos que tem muita gente querendo ouvir também. E a gente vinha sempre discutindo esse assunto, falando sobre isso, o quanto a gente precisava colocar a nossa realidade no palco, quanto a gente precisava trocar e falar sobre isso. E a gente vinha, a gente vai a teatro o tempo inteiro, né? E a gente estava assistindo muitas peças e falando sobre esse assunto. E aí a gente conseguiu, como a Helena falou, reunir esses 2 profissionais incríveis que se interessaram pela nossa história. E eu, particularmente, né, fiquei anos na Record fazendo obras, né, enfim, eu fiz obras de outras pessoas. Então, quando eu saí da Record agora, há poucos anos, eu tive muito essa necessidade de falar um pouco
da minha história, né? E, e desde que eu saí de lá, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E nós fomos aos poucos nesse caminho, e eu encontrei Helena e Silvia também um pouco nesse momento, né, Nesse Silvia? movimento. Eu acho que tem uma questão da gente querer falar sobre vários questionamentos, várias reflexões sobre o nosso momento, não só o nosso momento pessoa, mas o nosso momento Isso. mulher. Eu acho que tem, como ela falou, uma vontade de querer falar, de querer fazer alguma coisa, mas eu acho que também tem uma necessidade. Isso. Uma necessidade como operário mesmo da gente. A Fernanda Montenegro disse uma coisa muito interessante uma vez numa entrevista dela, eu nunca me esqueci disso, de que a profissão, a gente só pode dizer a nossa profissão se a gente está ao exercer a profissão. Se nós estamos exercendo, né? Aquele que é um dentista, mas que não trabalha, como sendo dentista, tudo bem, se formou, mas não trabalhou. Então, como é que você vai dizer? Então, a gente tem essa necessidade, É coisa eu do acho ofício, mesmo, né? de exercer o ofício. E é muito bom, eu acho, botar em prática a gente que sempre trabalhou tanto, continuar trabalhando, porque aí entra uma questão também, não querendo fugir aqui da tua pergunta, a questão do nosso momento de idade, do etarismo mesmo, que é uma coisa que a gente também fala na peça. Então, não é só as questões da pessoa, mulher, mas questão do etarismo também, que é muito mais que forte. não é uma para as questão mulheres. só nossa, eu acho que é uma questão. É isso? A gente está nesse momento social, histórico, né, da mulher começando a ter propriedade de si mesma, a olhar para a sua história, né, não pedir desculpas para existir, né? Eu acho que a nossa peça fala de muitos assuntos que são importantes nesse momento, assim, sabe? Porque são 3 amigas de uma vida inteira que moraram juntas desde muito jovens, dividiam um quarto e sala em Paris. E ali cabe tudo dentro dessa amizade, assim. Ali se fala sobre trabalho, ali se fala sobre dinheiro, ali se fala sobre as relações, as frustrações, e tudo alinhavado pelo afeto, que é o que mais a gente sente falta hoje em dia, assim, também. E que essa amizade feminina também é um tabu, né? Pois é. Eu, particularmente, até como homem, eu acho que é necessário nesse momento. Até porque é um novo mundo que a gente está vivendo. Sim. Fala-se tanto de diversidade. Tem que se falar de diversidade mesmo, todo tipo de diversidade. Todo tipo. Não é uma questão de opção, de gênero, não é nada. É falar sobre tudo, sobre a idade, sobre as dificuldades de cada um, como é que cada um, qual é a sua opção de vida, no sentido de maternidade, de profissão, de estilo de vida. Tudo tem que ser falado, tem que ser colocado. Você tem que dar liberdade ao outro de ser o que ele é. Sabe? E é isso que a gente está trazendo na peça. Nessa história da amizade, a gente costura todas essas relações, né? Que até onde você respeita a opção do outro, o que é bom para você e não é bom para o outro, mas você não aceita porque vem de repente da dor de uma amiga que você ama muito. Então, tudo. E eu acho muito interessante a gente colocar esse embate entre mulheres, porque as mulheres têm esse olhar para as outras mulheres também, de achar que eu achar que a minha opção é a certa, né? A sua, não faça isso, até tentando proteger a amiga. Mas e aí? Até onde você está respeitando a escolha do outro, ter filhos, não ter filhos? São muitas questões em cima das mulheres, né? Eu particularmente acho que hoje a gente vive um momento nunca vivido. A mulher aos 40, enfim, Sim. aos 60 era uma senhorinha. Minha avó com menos de 60 estava com aquele negocinho que enrola assim o cabelo, né? Gente, pelo um amor marco, de Deus, não tira mais. Então hoje 50 a mais está podendo rever essas coisas.
a vida está mais longeva. 60 mais. 60 mais? Então 60 mais aqui. 60 Né? mais. 50 mais. E parece que ninguém está preparado para esse novo Isso, 50 a mais, esse novo 60 a exatamente. mais, né? Agora, olha que coisa Às incrível. vezes nem a gente mesmo parece que está preparado, né? Não é? Porque a gente não se sente nesse lugar. É. A gente não está preparado porque a gente não se gente, sente pois nesse é, o mais lugar. doido é isso. Eu não me sinto com 60 anos. Não, Mas é isso. ninguém. Não me sinto, não dá. Entendeu? Antigamente, essa história da vida estava terminando. Não, a vida está começando aos 60, gente. É, Com maturidade, é, né, com o pé no chão, Com mais sabedoria. com mais sabedoria. sim. Né? Eu acho esse tema, quando o Filbert me falou, eu disse, meu Deus do céu, tem tudo a ver com o momento atual. Não, e tem Né? mesmo. E a tem gente mesmo. reuniu um autor e um diretor que tem um olhar muito apurado para o feminino, Generoso, feminino. sabe? Pro Eles, feminino. eles sabem identificar o feminino e aprofundar. Sensibilidade, né? E é uma discussão. A gente entra em discussões muitas vezes sobre essas questões todas, e é muito bom para a gente ter essa discussão também com homens. A gente está chamando o homem para a nossa realidade, para baratos. discutir Não é uma a peça para a mulheres. gente não fala. A gente não, Não fala. é uma passa para mulher. Não, é uma Não, peça a gente não fala todo de mundo. homens. Não. A gente fala da gente. Da gente, das nossas Da gente. relações. Os homens estão inseridos num contexto como outras questões, maternidade, profissão Exatamente. e tal. Casamento, somos né? somos nós. São as questões femininas. Mas o que tem de muito interessante nessa peça também é que a gente também não tem nenhuma briga com o masculino, muito pelo contrário. Exatamente. pelo contrário. Pelo contrário. Sabe, a gente tá Tem ali... briga com a gente mesmo. A personagem Brigando. puxando lá as questões dela. as A questões gente dela. se questiona muito, né? E a gente traz para discussão. Como ela falou da equipe, assim, o Gustavo, ele tem um texto inteligente, um texto ágil, né? Um texto sutil, ao mesmo tempo profundo, assim, ele aborda coisas muito interessantes, a dinâmica, como é que ele troca, ele sai de uma coisa engraçada e muito leve para uma coisa muito profunda. E o Filbert, ele é de uma sensibilidade enorme para dirigir a gente e entender esse texto do Gustavo. Desta maneira, não perdendo a consistência, trazendo a leveza, sem perder a consistência. Então, acho que a gente está... Uma fórmula incrível. Foi uma felicidade muito grande, eu acho. Ela contou como é que aconteceu tudo isso, a Helena, mas uma felicidade muito grande de ter surgido de dois homens que têm essa sensibilidade, Sim. que têm essa visão. Então, assim, não estamos perdidas. Existem homens que conseguem ver o lado feminino como deve ser visto. Sim, e a gente ficou Entendeu? muito feliz. Como deve ser abordado. Porque como era um projeto feminino, a gente buscou mulheres. Inicialmente a gente pensava, Pensou. a gente pensava em mulheres, uma mulher para dirigir, uma mulher para escrever. Só que a gente encontrou dois homens absolutamente sensíveis para esse Isso universo. é raro, né? É raro. É raro. Costumeiramente vocês chamariam uma mulher. A gente O óbvio cogitou seria isso, mas a gente entendeu logo de cara que seria o Filbert mesmo. E a gente entendeu que é exatamente essa equação que está faltando no Isso mundo que a gente Isso quer que eu ia trazer para o público Exato. homem também. Porque- A gente não está fazendo a peça para mulher. Lógico, que o que a gente está precisando? Que os homens conversem com a gente. Que a gente converse com os homens. E é isso que vai acontecer. Eu acho que os homens vão ficar muito interessados nessa peça. Quando a equipe vai lá assistir, a gente fica curiosíssima, né, para saber o que os homens estão achando da peça. E eles ficam impressionados. A gente tem o Rodrigo Pena fazendo a nossa trilha, né? Sim. O grande Rodrigo Grande Pena, que Rodrigo, todo né? mundo aí conhece. E ele quando ele acabou de assistir, ele falou: isso foi escrito por um homem? Ele não acreditou. Aí ele foi assistir Que a alma segunda... feminina. Ele foi assistir a segunda vez e falou: tem certeza que foi escrito por um homem? E muitas vezes, eu não sei se vocês sentem isso,
mas às vezes ele traz também uma voz masculina para a gente, que a gente vive isso, mas a gente ainda tem um certo pudor. Talvez aqui entre a gente, entre mulheres, a gente tenha a cara de pau, a tranquilidade de falar determinadas coisas abertamente, né? Assuntos de relacionamentos sexuais. Mas são coisas que a gente não falaria num palco. Se eu fosse uma autora, talvez eu não escrevesse aquilo. Eu não colocaria uma mulher falando aquilo, porque a gente ainda tem essa compostura feminina que ele quebrou na gente. Ele colocou cada coisa para a gente falar, que a gente fala, gente, é isso mesmo. Eu vou falar isso. Mas Não, a gente fala. A gente questionou muito mas a isso. realidade é que entre mulheres a gente fala. A gente não fala para os homens. Os homens, mas a gente fala. E Então os homens vão assistir isso no palco. E eles ficam um pouco impressionados, porque eles não estão acostumados a ouvir. Entendi. Né? Então, assim, isso fez essa parceria da gente deu uma equação interessante, sabe? É meio mágico os homens que têm a sensibilidade de entender. Chico Buarque. Mulheres Foi de um homem, Atenas. Mulheres de Mulheres Atenas. de Atenas. Né? Então tem uma coisa, homens que têm a sensibilidade de colocar isso no papel, eu acho que a coisa flui de uma forma bem interessante e leva as mulheres a refletir e traz para o público, né? Como é bom na pra música, no gente teatro, ver reflexões incríveis. dois artistas tão bons quanto eles dois, debruçados sobre as questões femininas. Eles param para pensar, né? Eles discutem com a gente, eles ouvem o que a gente acha. Agora, uma coisa de curiosidade, esse texto, vocês participaram da construção dele? Claro, Sim. na realidade, a gente é um texto que a gente ia encomendar, é um texto Sim. encomendado. Na realidade, a gente tinha uma ideia na cabeça do que cada uma queria falar e batia muito do que cada uma queria falar. E na primeira reunião com o Gustavo, a gente conversou sobre isso e ele foi trabalhando sobre a ideia que a gente tinha, que ele pegou exatamente o que a gente queria falar O sobre o que a Gustavo gente tinha queria. um texto. algumas linhas, né? Pouca coisa. Poucas páginas de um texto que ele começou a escrever para 3 atrizes, Que para barato. 3 mulheres amigas. Que barato. E vocês E nós já eram amigas? lemos. Quem? Vocês 3 já eram amigas? As 3? Eu- Ou Bom, aproximou-se? eu sou amiga dela há 10 muitos anos. anos. Elas se conhecem já também há muitos anos. Há muitos anos, as 3. A Helena uniu a gente. Na realidade, eu conheço a Adriana desde que a gente é muito jovem, na época que a gente trabalhava como modelo, mas aí a vida, cada uma seguiu o seu rumo, mas a gente sempre se encontrava e a gente sempre teve carinho, afeto. E a Silvia, a gente é amiga desde... A gente é 34 anos. Há 34 anos a gente é amiga. E a Adriana e eu, a gente se reaproximou de uns anos para cá. Aí eu uni as duas e a gente está nesse projeto. Mas o Agora Gustavo somos um tinha esse trio. texto, Tá. nós lemos o texto, essas 10 páginas que ele tinha, e ele mesmo tomou a iniciativa de mudar tudo. Ele reescreveu tudo. Em cima do que a gente queria, do que a gente Baseado tinha no que dito. a gente tinha dito e nas ideias, logicamente, que ele tinha, porque há ideias provavelmente que não estavam ainda naquelas 10 páginas que nós lemos, né? Mas ele queria falar da relação de 3 mulheres. Então veio tudo a calhar. Nós tivemos várias conversas, trocamos muitos conteúdos sobre tudo que a gente queria Deve abordar. ser muito prazeroso, né? Construir algo que está dentro de vocês, né? Muito. ser Eu barato, acho que né? assim, a sensação que eu tenho assim é como a gente vai estrear em Portugal e depois a gente vai estrear no nosso país de origem, eu sempre quando penso nisso, eu falo assim, gente, eu gerei um filho no meu país de origem, vou parir em Portugal. Isso é bom. Vou parir em Portugal e vou Vai ter criar dupla cidadania. vai ter dupla cidadania e Vai vou fazer criar, parte. nós vamos criá-los juntos aqui no Brasil. São 3 mulheres e tem uma outra. São 3 mulheres. Cuidado do spoiler. São 3 mulheres que se encontram. São 3 mulheres que se encontram uma vez por ano numa data especial
que vocês só vão saber quando assistirem a peça, obviamente, Para porque comemorar uma data especial. para comemorar uma data especial, e vocês só vão saber quando vocês estiverem sentados aqui, ó. E ela faz parte, quer dizer, essa pessoa que não a quarta aparece, pessoa faz essa parte. quarta pessoa é a que traz muita coisa à tona barato. também, de alguma forma. E que movimenta todas essas 3 outras mulheres. São Sim. temperamentos diferentes? Completamente diferente. Vidas completamente, vidas que tomaram rumos completamente diferentes. diferentes. Elas se conheceram quando tinham mais ou menos 18 anos de idade. Hoje elas estão com mais de 50, né? Uma com mais de 60. E não, é isso. entendi, não Estão dava- cheias de Então, vida, estão vivendo, estão experimentando a vida. A vida, Estão estão se amando. reinventando. Gente, estão deve se ser um barato, essa reinventando. pessoa vai ser um barato. A gente vai falar sobre sexo, Eu a acho- gente vai falar sobre amizade, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre relações, sejam essas relações amorosas ou Escolhas. de amizade. A gente vai falar de Maternidade. maternidade, experimentar coisas novas. É. A gente fala de tudo. A gente vai falar sobre o que é a mulher 50 a mais hoje, porque toda mulher 50 a mais hoje, ela está nesse momento de reinvenção, de olhar para a vida e falar: eu não estou velha, eu tenho tanta coisa para frente. E não tá mesmo. Entendeu? A vida está aí, tá tudo acontecendo. Por que ainda viver essa visão antiga? Né? Ninguém quer parar, ninguém quer. Eu acho que a gente traz isso com a propriedade de ter a idade do que a gente está falando. Isso é importantíssimo. Né, com a propriedade disso, mas que não é só para mulheres de 50. As mulheres mais jovens, elas vão Refletirem Se sobre... reconhecer nesse elas lugar. vão se reconhecer em várias questões. Tenho a E eu diria certeza que é muito importante para uma menina mais mais nova. jovem assistir essa peça, porque hoje, com as bolhas, que cada um fica vivendo uma realidadezinha ali, não interage com outras realidades, para essa menina jovem, é um panorama de vida muito interessante, sabe? Para você olhar e falar: ah, olha aí, qual será o meu caminho? Eu acho incrível. É repensar o caminho. É Eu acho. Exatamente. É. Porque a gente fala da nossa história desde lá, porque somos amigas Desde quando nós éramos adolescência, né? meninas. A gente não está falando só tratando do assunto da gente de hoje. A gente fala daquelas meninas daquela época. A gente está olhando para 3 trajetórias inteiras de vida. É confortável para vocês? Porque às vezes alguns papéis não são tão confortáveis, né? Mas para vocês, Olha, com a propriedade. até esse lugar de mulher resolvida e com propriedade para falar, a gente, em algum momento, a gente teve que realmente trabalhar e ouvir o homem falando, tanto que o que escreveu quanto o que nos dirigiu e nos dirige até hoje. Porque é muito interessante isso. Quem está de fora normalmente vê coisas do que quem está de dentro não consegue enxergar. Sim. Então, eu acho que o que ela falou, que a importância dos homens estarem vendo a gente falar, ouvindo a gente falar, é que também nos é importante, eu acho. Agora, essa sabe, pergunta não é? que você fez, se é confortável, eu acho que a peça ela tem momentos muito confortáveis, muito prazerosos. Eu acho que o público vai fazer esse caminho junto com a gente. E tem momentos absolutamente constrangedores, difíceis de lidar, onde a gente não sabe. E isso não só a gente tem que construir como atriz, como a gente vivencia. Né? Exatamente. A gente vivencia aquela situação. E agora? O que a gente faz disso aqui? Né? A criação toda foi em cima disso, das situações apresentadas e de que forma a gente lida com isso para poder desenhar isso todo, né? Entendi. E a gente foi desenhando com essas situações, umas super confortáveis e outras absolutamente constrangedoras. Essa minha pergunta é porque entre vocês, entre as mulheres, vocês conversam sobre tudo. Tudo. E vocês vão estar conversando Sem tabu. sobre tudo com o público. Exatamente. Né? Mas com Exatamente. propriedade.
né? Exatamente. Porque vocês são 50 e 60 a mais. Eu Então não dá para se esconder, né? Não. É. E eu confesso que no início eu falava, gente, a gente vai falar isso. Aí eu falei assim, ai, eu não sei se eu vou falar. Gente, vamos falar com o Filberto, acho que não vai dar para falar isso. Aí daqui a pouco você vê a outra falando, nossa, ela tá falando isso. Ih, mas ficou ótimo a Silvia falando isso. Aí eu vou falar também. Sabe? Porque é quase que tirar o salto, sair do salto, se descabelar, sabe? Se mostrar a alma. Tá mostrar- pelada, ficar pelada no sentido, não é de estar pelada sem Entendi. roupa, é de estar pelada mesmo no sentido do dia eu tô aqui para mostrar para Aliás, você. estamos muito bem vestidas e É. não trocamos de roupa. Não estaremos peladas, eu digo pelada assim, com a De alma alma, aberta com a mesmo. alma. Desnuda, sabe? desnuda. Desnuda, com a alma aberta assim mesmo para viver aquelas mulheres. Porque eu imagino que quando é de verdade, vocês têm propriedade, né? Vocês, as três. Exatamente. Então, a Exatamente. verdade, ela, por melhor que seja a atriz ou ator, mas quando a verdade chega no público de outra forma, Claro. reverbera de outra coisa Claro. e as pessoas respeitam. E é engraçado. É a Adriana, é a Helena, é a Silvia. É. Elas não estão viajando na maionese. É. Entendeu? Então, eu E- acho que o talento, né? A coisa É. chega de outra forma. É. É engraçado verdade. que eu acho que as pessoas têm uma visão absolutamente equivocada do ator, né? É. Todo mundo acha que o ator mente, né? Que o ator Sim, constrói. E o ator, o trabalho que a gente faz uma vida inteira é justamente se despir das Verdade. nossas questões, dos nossos bloqueios, das nossas Para vergonhas, dar constrangimentos, vida, né? para que a gente se abra para aquilo que tem que ser feito ali na cena, que seja verdadeiro aquilo. eu Né? acho isso incrível. É incrível. E a gente está vivendo Sim. muito isso. Né? Trazer pra gente mesmo, né? Botar como se fosse nós, ali, cada uma de nós ali, realmente falando. Não... Entendi. Está sendo uma experiência incrível. A gente pode saber o nome das Claro. personagens? Eu faço a Renê. Eu sou a Gilda. E eu sou a Yasmin. Yasmin, Renê e Gilda. Ex- Temperamentos Gilda- completamente... Yasmin, Gilda e Renê. Temperamentos completamente opostos. Completamente Vidas completamente Vida diferentes. completamente A rotina diferente. delas é completamente diferente. Tem a ver com determinada classe social ou é para todo mundo? Não tem nada a ver com classe não tem social. nada a ver. É a Nada. mulher. É a mulher. Não é mulher, não Passar tem do nada a tempo. ver com classe Não é social. nada, nada. Você vai, é como se a gente estivesse batendo um papo, você estivesse batendo, como a gente está batendo um papo aqui com você. É, né? Isso é a nossa peça. Não, classe social, inclusive, não é uma coisa que, um assunto que Rita, que é aparece. abordado, que não, assu- em momento nenhum. Não, né? Não. Ok. Eu acho que o que é muito abordado é o etarismo, sem Sim. dúvida alguma, e a amizade entre mulheres. Tá. Que pode acontecer em qualquer nível, em qualquer classe Qualquer social. cidade, em qualquer Você vê estado, as em qualquer mulheres- país é a mulher. As mulheres se ajudam, as mulheres se apoiam em qualquer classe social. Né? E mais que, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas mais que isso, hoje em dia, eu leio muita coisa sobre as mulheres e vejo muita coisa de vídeos sobre as mulheres, que as mulheres hoje elas estão se encontrando mais apoio e mais rede de apoio mesmo, e de verdade, porque antigamente se falava e não tinha, né? Nas mulheres. Mas eu acho que, de certa forma, sempre houve esse apoio, essa rede de apoio feminina, sabe? Eu acho que as pessoas gostam muito de demonizar essa questão da amizade Da feminina, relação justamente para que feminina. não haja isso. Eu acho que a mulher, quando ela tem um afeto por uma outra mulher, é um apoio que é imenso, né? A gente... Entendi. Eu crio um filho, Imagino que eu sim. sou separada, o pai do meu filho mora em São Paulo, eu crio meu filho sozinha. A minha rede de apoio é toda feminina, sem dúvida alguma. Então, a gente tem uma força imensa de ajuda, E mostrar de apoio. mais isso, né? Que é uma realidade. E acho que né? hoje, como a Helena está falando, hoje a gente tem mais consciência disso. De que esse apoio é importantíssimo e que essa rivalidade que as pessoas gostam tanto o patriarcado, né? Era As isso pessoas que eu ia do patriarcado. falar. A mulher sempre teve que lutar muito para conseguir o espaço dela, né? Hoje ela já está com um espaço bem maior, então ela tem que lutar menos. Então a rivalidade é menor.
Tá. Mas a gente encontra, claro, alguns deslizes, algumas pessoas que ainda estão agarradas numa cultura passada, que já não cabe mais É um outro momento. hoje em dia, né? Hoje em dia já está mais, graças a Deus. Mas a mais nossa adiante. peça mostra isso de uma maneira muito interessante. Muito interessante. E que não quer dizer que elas entendam todas as diferenças entre elas, que elas concordem. elas Elas se simplesmente se ajustam e elas respeitam. Às vezes não respeitam e nem Que se fazem percebe. refletir também. Nem percebe que não está respeitando, aí a ficha cai. Então, assim, são relações humanas. O gostar e respeitar o outro não é quando o outro é igual a você. Exato. É você entender que o outro é diferente de você É. e você continuar gostando, amando ele, tendo o mesmo afeto. Isso que é a Exato. verdade. E acho que é disso que a peça fala. É. que é muito Gente, lindo. maravilhoso. E vai ser uma loucura. Helena, para você, para vocês, na verdade, essa peça, toda peça, todo trabalho é sempre muito especial, né? É. Mas eu acho que é um tema tão atual e tem tanto a ver com vocês que eu imagino que deve ser bem especial. Não, para mim, assim, é claro que as meninas vão responder por elas, mas para mim, assim, é muito especial, assim, e desde o primeiro momento, assim, de fato, eu quis esse projeto, eu queria, e quando eu li o texto, quando a gente leu o texto juntas, a gente quis fazer esse projeto, assim, quando eu fiz a brincadeira do filho que vai nascer em Portugal e tal, mas assim, para mim é muito especial saber o quanto que a gente batalhou para estar aqui hoje com a peça em pé, com a equipe que a gente montou, com um diretor incrível que a gente tem, com um autor incrível, com uma equipe que só ajuda, só contribui. Então, assim, e que te dá segurança. Eu me sinto segura na mão dessas pessoas. Me sinto segura na mão do Phil Berry. A gente entendeu? partiu para esse projeto bancando, né, parte do projeto. A gente está bancando parte do projeto. Pouco, né, poderíamos ter levantado, se, né, tivéssemos tido sorte, levantar um dinheiro, mas sim, pouco. Todas as pessoas que se juntaram a nós, se juntaram acreditando, No nosso projeto. acreditando o quanto que é bom o projeto. E que vai dar certo. Que vai dar certo. Já deu. Já deu. Não é que vai, já deu. Você é um deles que a gente quer agradecer, que você também está dando a maior Mas já força deu certo, para a Silvia. gente, Essa Essa acreditando. peça vai ser incrível. Eu Que nunca desde tive o primeiro também, momento. eu nunca tive também a menor Menor dúvida dúvida. de que esse projeto daria certo e que era teatro que eu queria fazer, e teatro da palavra, porque eu passei muitos anos fazendo só musical, né? Então, eu comecei com teatro, com textos clássicos, fiz uma comédia, fui para a televisão. Depois que eu fui para a televisão, eu só fiz musical, televisão, décadas, né? Então eu tô com uma vontade enorme de abrir a cortina, entendeu? E eu falar um texto de páginas e páginas, Olha, sabe? Tá assim, sendo um prazer imenso. Tá muito os bom. olhos de vocês brilham. A gente está Não é? muito feliz. A gente está bem feliz, E o legal que as graças pessoas- a Deus. O legal, tipo assim, as pessoas que estão... não é engraçado, é legal. As pessoas que estão envolvidas estão todas torcendo muito, Ai, É. todas boa. acreditando, né? Então Todo mesmo. mundo e vocês. É. Gente, esse é o Todos que segredo. foram ver os Energia. ensaios, assistir os ensaios. Por isso que a gente também, quer adoraram. você A gente quer no você ensaio assistindo hoje, ensaio. Com a amanhã. gente. A gente quer escutar de você O que você o acha? feedback de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu tô doida para ver o seu olhinho brilhar Agora também. que dizer tudo isso eu pra tô gente. ansioso. Porque Filbert fica falando assim as coisas. Olha, não sei o que. Eu disse assim, olha, o sofá é muito importante. Entendeu? É verdade. Aí eu disse, É gente, verdade. É tudo. é tudo. Eu sou E fã. olha, sofá é eu já tudo. sei que a gente vai apresentar essa peça e vai ter uma fila de gente para conversar com a gente sobre vários assuntos que vão ser abordados no palco. Vai ter Exatamente. A tanta saída vai gente, ter eu tenho certeza papo absoluta. Que Porque barato. assim, é tanta coisa para falar, porque a gente dá aquela pincelada em muita coisa que vai ter gente que vai falar, eu me identifiquei com isso, eu me identifiquei com aquilo. Já está assim, com poucas pessoas que têm assistido os ensaios. Gente, eu achei Porque tão... nada é drama.
Nada é drama, são questões levantadas e que leva um tempinho, já passa para uma outra coisa. Então vai dar vontade de ficar naquilo. E o Gustavo tem uma coisa, desculpa, o Gustavo tem uma coisa muito interessante, que ele não dá respostas. Ele abre muitas perguntas. Algumas coisas a gente responde, que nem aquele personagem do Jô Soares que respondia só na sauna 3 dias depois. Lembro. Tem coisa na peça que a gente responde assim. Mas tem muitas questões que ficam sem respostas para elas mesmas, que elas perguntam para outra e que a outra não sabe. E que elas também não sabem. E já virou outro assunto. E já entrou no outro assunto, já tem outras questões. Então isso é uma delícia, porque a vida é A assim. vida, exatamente, a vida e não até é libertador, estática, porque né? Você não- muitas vão assistir e dizem, gente, não só sou eu que penso, não sou eu que pergunto, não sou eu que questiono. Tem, sabe? E eu acho necessário, a gente está vivendo um momento diferente no planeta. É uma evolução muito grande, é um atraso muito grande em algumas coisas, enfim. Mas a possibilidade das mulheres serem quem elas querem e são, e ter porta-voz. E tem uma coisa, são três mulheres que falam de três mulheres completamente diferentes e que com certeza o pessoal vai ligar para mim, você precisa assistir. Eu acho que vai ter muito isso, Eu sabe? também acho. Né? Eu acho, não tenho E aí certeza. volta para assistir com a E amiga. vai querer trazer entendeu? amiga, isso que eu ia dizer, vai querer trazer amiga, E é bom mãe. deixar bem claro que é uma comédia, mas não é uma comédia rasgada. Uma comédia no sentido dela ser leve, ter momentos bastante engraçados, mas não tem nada de comédia rasgada. Que maravilhoso. É muito E Segundo na- e nada Gustavo, raso. é uma comédia resistente ao tempo. Né? A gente fala muito sobre o tempo. Eu fiquei super apaixonado, realmente, e as pessoas que estão envolvidas estão. Eu acho que essa peça vai ser um marco, porque é como se vocês estivessem sendo portadoras de vozes das mulheres. Isso. Esse Né? foi sempre o nosso objetivo. E de assuntos que entre vocês são comuns, mas que não é possível falar. Tanto é que em determinados momentos foi difícil, né? Vou falar isso, Exato. né? Mas a própria mulher que estiver assistindo, ela vai se identificar com essa fala que a Adri deu lá atrás, porque ela fala isso com a amiga dela. Ela vai se identificar porque ela fala. Claro que ela pensou, pô, eu vou falar isso no palco, vai falar, mas a amiga fala. Então, E se não falar, depois dessa peça ela vai falar. Ela fala, poxa, por que eu nunca falei isso pra minha amiga? E olha, tem detalhes diferentes do que você leu. Quando você leu o texto, o texto já foi modificado, algumas coisinhas acrescentado, tirado uma coisinha. Ele está bem mais redondo, sabe? Ele tá mais. Não, ele já virou outra coisa. Adriana, se você fosse convidar uma amiga sua para assistir a peça, como é que você convidaria? Olha, interessante essa pergunta. Eu falaria assim, vem ver no buraquinho da fechadura o que acontece com a gente sempre. O que vem olhar de fora aquilo que acontece sempre com a gente, todos os dias, né? E depois a gente conversa. E depois a gente conversa. Vem olhar de fora, porque a gente ainda tem isso. Eu acho que quem está ali sentado vai olhar de fora aquilo que vive. Né? Vem olhar de fora aquilo que você vive, a sua vida. Eu acho que as mulheres, a gente está muito acostumada a deixar as nossas questões serem tratadas como menores. É coisa de mulherzinha. Isso é coisa de mulherzinha. Tudo que diz respeito à mulher acaba sendo tratado como uma coisa menor. E não é. E não é. É o que a gente vive, é o que a gente é. A gente pinta a unha. Tem cenas de falar, deixa eu ver sua unha. Não é menos, mais do que qualquer outra coisa. É o que é. Faz parte do universo. Faz né? parte do nosso universo e tem que ter o devido valor. Até a coisa mais simples. Entende? Eu acho que essa peça fala muito sobre isso. Vem viver as dores, as alegrias e as dores de amores. Eu diria assim, quer rir um pouquinho das nossas mazelas? Vem cá ver. Né? Tem um pouquinho de mazela e muita risada. Gente, a estreia é maio.
Maio, A gente- Dia estreamos 8 de em maio, 8. né? Mês Dia das 8 de Mães, né? Mês Vocês das devem Mães. falar de mães da peça, né? Falando tem Tem momento de maternidade, mães, tem né? momento uma coisa mãe. de filho, de Não é? mãe, de Tá. Tem. A mãe da de Renê não pai, é fácil. Nós estamos muito felizes, né? Realmente é um privilégio, né? Não é saindo bem distante dessa história de que da mulherzinha, de coisa de não. Entendeu? Gente, é um tema necessário, né? Eu acho que vocês serão realmente mulheres que vão funcionar como porta-voz daquela mulher que está sentada ali, que não tem coragem, ou que vai refletir, sei lá. Eu acho que vocês vão trazer um aconchego. É. E eu acho que com leveza, Com que é o mais leveza. Isso é importante, muito porque bom, às vezes é conforto, difícil você né? tocar em determinados pontos, até na sua própria vida mesmo, para o outro, e como o outro recebe, você tocar em determinados pontos, e como é que aquilo pega, o que gatilha naquele outro. E a gente a nossa ideia é fazer isso com leveza, trazer isso com leveza. Trazer reflexão, Com né? leveza. E é o que a gente está precisando de leveza É. também, Eu de acho. tratar de assuntos. porque o barato é esse, é não encucar. Porque as questões existem para todas nós, para todos vocês, existem questões da vida. O homem também tem essas questões. Claro. Claro. Então é a gente expor isso, né? Deixar transparecer isso, não de uma maneira pesada, de uma minhocada, ficar minhocando. E nem isso não- panfletária, levantando a bandeira gente não de levanta- lutas. Não, Não é isso. é mais simples. Olha, meninas, é um privilégio. É um É privilégio. um privilégio para nós. Como teatro Fashion Mall, né? O teatro palco escolhido para a estreia aqui no Brasil. E olha, Gilmar, para a gente também é um prazer imenso estrear aqui É mesmo. no palco do Teatro Fashion Mall, que é um teatro que você trouxe tanta vida, né? Tantas histórias incríveis para cá. Tá tão lindo o teatro. Tá lindo, Eu não. tenho um prazer imenso de vir aqui assistir qualquer É. É peça, porque verdade. o café tá lindo, o saguão tá lindo, super bem decorado. Os teatros. Assim, o Obrigado. A teatro curadoria, né? Tá linda. tá Gilmar. linda. Que Então, peças assim, que você tem trazido para cá. prazer Muito legal. imenso também pra mulheres gente estar coincidentemente. estreando aqui, Mulheres, sabe? A gente está muito feliz Muito de estar feliz. estreando aqui no seu teatro. Muito obrigada pelo Estamos- apoio de sempre. Felicíssimos. Quando o Fiobertinho me falou, e aí eu vi o texto, eu disse, gente, é tão necessária. As mulheres merecem, É. né, nos meios das mães, porque tem essa história da mulher que Uhum. muda quando é mãe, né? Então eu disse assim, com certeza, elas vão falar da maternidade, Sim. enfim, de Sim, todos é um esses tema assuntos, né? importante na peça. Maio a gente estamos organizando uma programação muito especial, Ah, valorizando a mulher. que bom. Ai, que bacana. Então, muitíssimo obrigado. Nada, obrigada a você. E sabe aquela Conversar coisa que a mais. gente tem no coração? Tem coisas que a gente olha e fica meio em dúvida. Mas sabe quando você sente, gente, essa peça vai ser um sucesso? Vocês vão ter que rodar o Brasil, Nós vamos. entendeu? Porque o mundo, mas principalmente o Brasil, porque é necessário tratar de assuntos como os vários que você, mas com leveza. Sim. É isso. A gente precisa de leveza É isso. nesse Sim. momento de mundo que a gente está É, vivendo. eu acho É. até que a gente está sendo um veículo, né, Um dessa veículo. história. É. Aconteceu de forma tão harmoniosa que tem até essa frase na peça que diz: o que é para ser te encontra encontra onde e como você estiver. A gente. Eu acho que a gente se encontrou como e onde estávamos. Vocês estão sendo ferramentas É. utilizadas. Eu sinto isso. Pelo A gente tem que universo. agradecer, levantar as mãos para o céu e Não é? agradecer tanta. Eu sempre conto uma história, como um bom baiano, sempre. Mas a história de Betânia, quando ela foi vista por Nara Leão, em 1960, lá em Salvador, e ela era uma menina, se eu não me engano, tinha 17 anos, e meu tio que me contou essa história. E aí, depois eu me vi falar também. Ligaram, né, para eles, e o pai não ia deixar uma menina de 17 anos ir para o Rio de Janeiro sozinha, né? Só se Caetano fosse também, só que Caetano estava numa fazenda, no outro lugar, não estava em Santa Maura na época. E parece que deu vontade dele ver Betânia.
do nada, e ele foi para Santo Amaro e acabaram vindo para cá, para o Rio de Janeiro. Ela estreou e tal, e virou que virou. Bethânia e Caetano. Então tem uma frase dele que é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Ai, que que lindo. lindo. Né? É isso É, aí. Não tem a ver com vocês? Totalmente. Totalmente. Totalmente, Muito né? lindo isso. Totalmente. Então, boa sorte, vocês vão brilhar. É realmente um privilégio, né? Para a gente tê-las aqui. Eu acho que é um privilégio, né? Para o mundo feminino ter um texto desse que vai falar de tudo, mas com leveza. É isso. Bem-vindas. É um privilégio obrigada. nosso também, assim, ser recebido com tanto acolhimento por você Com muito e carinho, pelo espaço, muito carinho, muito afeto, e já ser um apaixonado pelo texto. E com o diretor que vocês têm. Ah, ele é um sonho. Ainda bem que ele não está aí, né? É, Porque senão né? mas ele é um sonho. Ah, ele Olha pra ele é isso. um sonho. E a ele é um sensibilidade sonho. de Filbert. Ele é um incrível. sonho. É É um ele homem de teatro, né? é. que Homem de entende teatro. Ele tudo de vive teatro. isso. Ele é um homem é... de teatro. E o que é mais interessante é que ele vai do jeito dele, colocando você no lugar que ele quer. E o lugar que ele quer é sempre ótimo. É ótimo. É sempre ótimo. É muito verdade, maravilhoso é trabalhar com verdade. ele. Ele é tem muito. sacadas geniais, a É. gente fica impressionado. Aliás, ele ia vir. Deve ter. Vai chegar a qualquer Eu momento. gostaria que vocês convidassem o público para vir assistir em maio. Vamos convidar as três juntas, vamos convidar. Para essa câmera? Começa, Silvia. Tem É. câmera aí? Tem. É porque eu tô sem óculos. Tem câmera aí, né? Vai. Vem assistir um pouquinho da vida dessas três, pouquinho não, um pocão, da vida dessas três mulheres que têm muitas questões, muitas coisas alegres, muitas momentos para compartilhar com vocês. Vocês vão começar a descobrir um pouquinho da gente. Uma Vida de Amizade, dia 8 de maio, aqui no Teatro Fashion Mall. A gente espera vocês. Não percam. Eu tenho certeza que vocês vão rir, quer dizer, vocês vão se divertir, vocês vão se emocionar e, mais que isso, vocês vão se identificar com a história dessas três mulheres. Venham. Sem dúvida. Vem, 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 vem. Gente, não precisa falar mais nada, né? Venham. Teatro Fashion Mall em maio. E o mais importante, com muita leveza. Nós vamos rir muito e vamos nos emocionar. Eu tenho certeza. Venham. Ah, mentira! Ah, mentira! Vi agora. Você chegou agora? E aí, querida? Falei tão mal de você há Ai, a pouco gente tempo falou atrás. muito mal de você. Eu gostei muito. Vou contratar vocês para falar de mim. Para suas assessoras de imprensa. Nós somos assessores.